Shalom a todos, na graça do nosso Deus Pai. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Mateus. Parece que agora o verão chegou aqui. Tava bom a temperatura. O pessoal tava reclamando que o tempo tava frio para a época do verão, mas tava bom. Porque agora começou a esquentar mesmo e aí já é ruim. Eu não gosto de ligar ventilador, gente. Gente, tô aqui na praça, tem um cachorrão, uma cachorra aqui já saiu. Os cachorro manso, mas é grandão. Às vezes você tá andando assim, quando você pensa que não, ele já tá quase tropeçando no cachorrão. Olha lá, tá ali atrás, olha lá, ó, aquela cachorrona branca lá. Mas vamos lá. Começar a leitura continuar a leitura de Marcos, ok? Evangelho de Marcos, capítulo 2. Tem 28 versículos. Aleluia. Eu já expliquei no primeiro capítulo que Marcos é um livro menor do que os outros evangelhos. O evangelho é um só, mas pelo menos a visão de 4 pessoas foi escolhido para ir para a Bíblia, para a Nova Aliança. Marcos, escrito por Marcos, que é João Marcos, crê que ele poderia ser judeu ou romano, judeu grego, não sei, poderia ser porque por causa do nome ele chama João Marcos e ele era amigo de Pedro. Marcos é um nome, não sei se é romano ou grego, gente, deixa pra lá, às vezes eu tento explicar as coisas importantes que nós temos no Evangelho de Marcos, mas o que eu quero dizer é assim, eu vi um teólogo explicando que o Evangelho de Marcos foi escrito para pregar pros romanos, porque é um evangelho menor. O povo romano não tinha muita paciência de ouvir. E também são gentios e não precisa entrar nas genealogias, ok? Então vamos lá. Então ele é mais resumido. Então aquelas coisas assim, dizem que foi o apóstolo Pedro que ajudou o João Marcos a escrever esse evangelho. Então aquelas coisas assim que ele percebia assim, que não era de tanta importância, não foi colocado nesse evangelho, ok? Então vamos lá. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa, ok? Cafarnaum é onde Pedro morava, o Senhor Jesus ficava lá. Mas o Senhor Jesus saía, depois ele voltava. Se o Senhor Jesus ficasse dia e noite em Cafarnaum, na casa de Pedro, dia e noite ia ter uma fila de gente enorme na porta para entrar, para querer o milagre. Ok? Aí aqui fala que ele voltou, né? Dias depois Jesus entrou em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Já no capítulo 1, a gente já vê os milagres que o Senhor Jesus está fazendo. Já no capítulo 1 tem os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo. Ok? Então aqui ele já está voltando de algum lugar que ele tinha ido, porque a Bíblia fala que ele ia para os montes orar, ele ia pregar em outros lugares, porque se ele ficasse ali onde ele estava, era dia e noite, as pessoas em fila, querendo um milagre, e também ele precisava também pregar em outras regiões, ele ia, ok?
Ele voltou para casa em Cafarnaum. Versículo 2. Muitos se reuniram ali e a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Ok? Quando o pessoal soube que ele voltou, rapidinho a casa estava cheia, gente. Imagina se fosse nos dias de hoje, uma pessoa fazer os milagres que o Senhor Jesus fazia. As igrejas eram para estar fazendo milagres também, mas algumas igrejas não creem nos milagres que o Senhor Jesus. Não é que não crê nos milagres que Jesus fez, até crê, mas acredita que só Jesus podia fazer aqueles milagres, né? Mas o Senhor Jesus falou que a gente também podia fazer. Ai, Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque a gente, infelizmente, a nossa fé é pouca. Vamos lá. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhes então um paralítico carregado por 4 homens. É aquela história do paralítico, ok? Ele estava numa casa, provavelmente em Cafarnaum, na casa de Pedro, né? E estava muito cheio, muito cheio. Aquele, sabe? Aquele monte de gente assim na porta, que não tinha como entrar por ali com aquele paralítico. Mas eles eram inteligentes. O Senhor nos dá inteligência. A Bíblia fala para a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. O que está faltando na igreja de Cristo é a prudência. Que o Eterno nos ajude. Então vamos lá. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse-lhe ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Ok? Ok? Então, os amigos dele, uns amigos interessantes, esses amigos também, subiu no telhado. Devia ser aquelas casas feitas na rocha, assim, né? Você subia, mas subiu lá, abriu o telhado, desceu com ele, desceu com o paralítico. Aí o Senhor Jesus viu a fé deles e falou para o paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Então, os escribas, os escrivãos da Torá, que conhecia cada letra, cada significado dela, eles ficavam vigiando o Senhor Jesus dia e noite, para ver se o Senhor Jesus estava pregando direito. Era ele, os fariseus, os saduceus, às vezes tinha até sacerdote, tudo vigiando o Senhor Jesus. O próprio Deus foi vigiado, pregando na terra, pelos homens, para ver se estava correto, se estava andando corretamente, se estava pregando corretamente, ok? E aí, alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Só pensou no coração, mas Jesus sabe tudo que você pensa no seu coração, viu? Eu, você, Senhor, ajuda-nos, misericórdia, limpa nossa mente, e nosso coração também. Como ele se atreve, eles pensou no coração. Qual que eles pensaram?
Ah, como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus, que é Hashem, que é o Eterno, ok? Só que Hashem, o Eterno, estava ali em Cristo. O Senhor Jesus não fez nada por Ele mesmo. A Bíblia fala que tudo que Ele fazia era o que o Pai queria que Ele fizesse. Ok? E o Pai é o Hashem. Então vamos lá. E Jesus, percebendo imediatamente o seu espírito, Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes. O Senhor Jesus sabia que as pessoas pensavam. Ai, Jesus aprendeu hebraico. Ai, Jesus aprendeu a língua grega, aprendeu hebraico. Gente, não precisamos nem falar para o Senhor Jesus saber o que a pessoa estava fazendo. Bastava pensar, gente. Não precisava nem falar. Você não precisa falar quando está diante de Jesus. Você vai pensando e ele está sabendo tudo que você está falando. Vamos lá. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que ele assim pensava, disse-lhe: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Ele vê, não tem aquele versículo que fala que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração? Ó. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, tome o seu leite e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Filho do Homem. Um homem com H maiúsculo, que se refere ao Pai Eterno, ok? Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos e pondo todo a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Então, naquele caso ali, tinha pecado, precisava ser perdoado, ok? Nem todo caso é pecado, mas tem casos que é pecado, sim, precisa ser perdoado. Então, primeiro ele precisou ser perdoado, eles criticaram, falou que Jesus não tinha autoridade para perdoar. Depois o Senhor Jesus pegou e falou para ele: agora levanta, pega o seu leite e vai embora. Só que ninguém tinha poder para fazer isso, de falar para o paralítico: pega o seu leito e vá para casa. Ninguém tinha essa autoridade se Deus não tivesse com aquelas pessoas. Com aquela pessoa que deu a ordem e o paralítico levantou e andou. E aí começava uma grande discussão. Porque eles achavam que o Senhor Jesus era um falso profeta. Mas ninguém, falso profeta nenhum, fazia o milagre que o Senhor Jesus fazia. Ok? Vamos lá. De novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, ok? O Levi, o Mateus. Levi é porque é da tribo de Levi, viu, gente? Viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu, ok? E nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar por aqui. O Levi, que também tem o nome de Mateus, devia ser da tribo de Levi, porque para chamar ele de Levi,
Provavelmente alguém que precisava trabalhar, já não era mais como na época de Moisés. Se bem que a tribo de Levi foi escolhida para cuidar do templo, mas depois que ela cresceu tanto, esse daqui ele cobrava impostos. E por ele ser cobrador de impostos, ninguém gostava dele. Mas ele era um judeu. Okay? Um judeu da tribo de Levi, porque ali as tribos já estavam misturadas, como está até hoje já. Então, a gente fala judeus, porque acabou ficando esse nome. Mas Levi, por exemplo, provavelmente era da tribo de Levi. João Batista, por exemplo, era da tribo de Levi, da casa de Arão. Paulo, por exemplo, era da tribo de Benjamim. Mas aí ficou todo mundo com o nome de judeu. Ok? E vamos continuar a segunda parte do capítulo 2 de Marcos e leia a Bíblia em casa. Gente, é sério, Jesus está voltando para buscar aqueles que estão esperando Ele, aqueles que a noiva que está se cuidando para receber o noivo. Ele está voltando e esse mundo receberá grandes punições. Tudo que está acontecendo no mundo é o sinal da volta do Senhor Jesus e tem mais coisas para acontecer. Não brinca não. Lê o Evangelho e entregue sua vida para Jesus. Ok? Fico na Shalom até a qualquer hora. Que a Deus vos abençoe. Shalom.